A Arca da Aliança é mistério, glória e presença de Deus. A Arca da Aliança é um dos objetos mais sagrados e misteriosos descritos nas Escrituras. Presente desde o tempo de Moisés até o reinado de Salomão, a arca era símbolo visível da presença de Deus entre o povo de Israel, carregando um profundo significado teológico, espiritual e histórico. Mais do que um objeto litúrgico, a arca representava o elo direto entre o céu e a terra, entre o Criador e sua criação, entre a aliança divina e os homens. E dois querubins esculpidos sobre ele, com asas estendidas cobrindo o local onde se manifestava a glória de Deus. Êxodo 2, 5 e 10, 22. Suas dimensões eram de aproximadamente 1,10 metro de comprimento por 70 centímetros de largura e altura. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança em hebraico, El Anaberit, era um cofre de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora, com um propiciatório de ouro maciço no topo, chamado de caporete. O objeto não era apenas decorativo ou simbólico, ele carregava um peso espiritual tão intenso que ninguém, exceto os levitas especialmente consagrados, podia tocá-lo sem morrer. Dentro da arca estavam 3 itens sagrados, Hebreus 9 e 4. As tábuas da lei e os 10 mandamentos. Um pote com maná. A vara de Arão que floresceu era a parte essencial do tabernáculo, e seu lugar reservado era o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, separado por um véu. Cada vez que o povo se movia, a arca ia à frente, guiando o caminho. Números 10 e 33. Quando Israel atravessou o rio Jordão, os sacerdotes carregando a arca pisaram na água, e o rio se abriu. Josué 3. A arca era o ponto de encontro entre o divino e o humano, entre o Criador e seu povo. A arca não era um amuleto mágico, mas simbolizava a presença ativa de Deus na batalha. Após 7 meses, eles a devolvem com ofertas, reconhecendo o poder do Deus de Israel. 1 Samuel 6. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação Yom Kippur, podia entrar ali e aspergir sangue sobre o propiciatório para expiação dos pecados do povo. Israel, vivendo em pecado, leva a arca para o campo de batalha contra os filisteus, como se fosse um objeto de sorte. O povo é derrotado, e a arca é capturada pelos filisteus. Esses elementos representavam a aliança de Deus com Israel, sua provisão sobrenatural no deserto e a escolha divina do sacerdócio. Na cerimônia de dedicação, a glória de Deus enche o templo de forma tão intensa que os sacerdotes não podiam permanecer em pé. 1 Reis 8. Isso confirma que a arca ainda era o ponto de manifestação da presença divina. No primeiro transporte, um erro fatal ocorre. Usa toca a arca e morre imediatamente. Ela não está entre os objetos listados como levados para a Babilônia. 2 Reis 25. E seu paradeiro permanece um dos maiores mistérios da história bíblica e arqueológica. Isso mostra que o objeto não poderia ser manuseado de forma descuidada, mesmo com boas intenções. Mais tarde, com reverência e obediência à lei, Davi traz a arca com celebrações e música. Origem e propósito: a arca foi construída por ordem direta de Deus a Moisés, no Monte Sinai. Êxodo 25. A arca representava a presença real de Deus. Quando Moisés entrava na tenda, Deus falava com ele de cima da arca, entre os querubins. Números 7 e 8, 9. A arca em movimento, no deserto e na conquista. Durante os 40 anos no deserto, a arca era carregada pelos levitas da família de Coate. Números 4. Na conquista de Jericó, a arca foi levada em procissão durante 7 dias ao redor da cidade, e no 7º dia, os muros caíram. Josué 6. A arca capturada e recuperada. Um dos episódios mais dramáticos envolvendo a arca ocorre em 1 Samuel 4. Em Apocalipse 11 e 19, a arca é vista no céu logo antes de uma mulher vestida de sol aparecer. Apocalipse 12, o que muitos interpretam como alusão à Virgem Maria. Porém, onde quer que fosse levada, a arca trazia juízo. O deus Dagom cai diante dela, e pragas assolam os filisteus. 1 Samuel 5. A comunhão com ele não pode ser feita de qualquer maneira. A arca e o rei Davi. Seu desaparecimento físico não anula seu significado espiritual. Se a antiga arca era feita de ouro, madeira e glória, a nova habitação de Deus está nos corações dos que creem, transformados pela graça e guiados pelo Espírito. Desde o deserto do Sinai até o templo de Salomão, desde os salmos de Davi até as visões do Apocalipse,
A arca simboliza o desejo de Deus de habitar entre seu povo. Hoje, a aliança é eterna, selada pelo sangue de Cristo, e a presença de Deus não está mais limitada a um objeto ou lugar específico. Anos depois, o rei Davi decide trazer a arca para Jerusalém. 2 Samuel 6. A arca é colocada em uma tenda preparada por Davi, e ele escreve muitos dos salmos, que mencionam o trono de Deus sobre os querubins, a santidade do templo e a presença do Senhor. A arca no templo de Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, constrói o templo em Jerusalém e coloca a arca no Santo dos Santos. No entanto, o texto bíblico disto é que, mais tarde, apenas as tábuas da lei permaneceram dentro da arca, 1 Reis 8 e 9. Indicando que o pote de maná e a vara de Arão foram retirados ou perdidos em algum momento anterior. 7. O mistério do desaparecimento após a destruição do Templo de Salomão pelos babilônios em 58/6 AC. A arca desaparece do relato bíblico. Algumas teorias surgiram. Escondida por sacerdotes antes da invasão babilônica. Levado para a Etiópia, onde até hoje os cristãos etíopes afirmam tê-la guardada na igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, destruída pelos invasores, embora isso seja improvável pela ausência de registros, guardada por Deus até o tempo do fim, como indicaria Apocalipse 11 e 19. Que menciona a arca aparecendo no céu, a arca na teologia cristã para os cristãos. A arca é uma figura profética de Jesus Cristo. Assim como a arca continha a lei, o maná e a vara, Cristo é o cumprimento da lei, o pão vivo do céu, e o sumo sacerdote eterno. O propiciatório, onde era aspergido sangue, aponta para o sacrifício de Cristo, que derramou o seu sangue para nos reconciliar com Deus. Hebreus 9. A presença de Deus, antes limitada à arca, agora habita dentro dos crentes por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 6 e 19. Maria, mãe de Jesus, também é chamada por alguns teólogos de Nova Arca da Aliança, pois carregou em seu ventre o próprio Verbo encarnado. 9. Simbolismo e significado atual. A arca representa aliança, santidade, presença e obediência. Porém, o respeito, a reverência e a santidade que cercavam a arca nos lembram de que Deus continua sendo santo, digno de temor e adoração. Conclusão: a Arca da Aliança é mais do que um artefato religioso, é um sinal da presença de Deus, um testemunho da sua aliança com a humanidade e um lembrete da sua santidade. Seu mistério permanece não apenas quanto ao seu paradeiro físico, mas como um convite à busca espiritual por essa mesma presença divina. A arca pode ter desaparecido da terra, mas o Deus da aliança continua presente e seu trono permanece firme para sempre. Curta, compartilhe e se inscreva. Que Deus ilumine seu caminho.